Meu nome é Camila Nunes e eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo ao vivo. Hoje é o nosso 9º episódio do Almoçando com a Nutri. E aqui hoje eu vou falar o porquê você que tem uma vida super ocupada, tá? Independente do que você faça, como que essa sua vida ocupada pode te ajudar a eliminar até 30 quilos em apenas 45 dias, certo? Então, eu vou te dar o passo a passo do que você tem que fazer, tá? Fica comigo até o final dessa aula e lembrando que essa aula é um esquenta, um aquecimento do meu desafio Elimine até 30 em apenas 45 dias. Esse desafio, ele vai acontecer do dia 1 ao dia 6/7, 100% online, 100% gratuito, com aulas gravadas e também aulas online, para que eu possa, durante essa semana, né, do desafio, te dar todo o suporte que você precisa para ter excelentes resultados no processo de emagrecimento. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Lembrando que o link para você fazer a sua inscrição tá lá na minha bio do Instagram. Então, corre lá, clica no link, faz a sua inscrição, entra para o grupo de WhatsApp, onde você vai ser notificado com tudo que acontecer dentro do desafio. E quem participar do desafio, eu já vou adiantar a minha equipe que lute, porque eu já vou contar para vocês que vai ter presente. Vocês vão receber um e-book do passo a passo de todas as aulas, tá certo? Então, olha, você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Hoje, então, eu vou mostrar o que para muitas pessoas é desculpa para não emagrecer. E eu vou te mostrar o que isso tem de benefício no processo de emagrecimento. Inclusive, aqui eu também vou contar uma vivência, uma experiência pessoal minha, que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para vocês que estão aqui vendo esse vídeo, ao vivo ou gravado, tá bom? Lembrando que essa live, ela vai ficar liberada por 24 horas, tá certo? Olá, já tá pronta para absorver as notícias. Olha isso aqui, que coisa boa! Então, vamos começar, já que vocês estão preparados, vamos começar. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque como vocês vêm acompanhando as videoaulas, né, que eu tenho liberado no episódio Almoçando com a Nutri, elas são ricas em conteúdo, tá? Então, eu quero que você tenha aí papel e caneta, anota. Ou se não der para anotar agora, depois é só revisitar o meu perfil, assistir novamente e anotar os pontos que você precisa, tá? Eu já tenho muitas pessoas me mandando mensagem nas minhas redes sociais, relatando que todas as dicas que eu venho dando nas minhas redes sociais estão ajudando no processo de emagrecimento. Então, imagina só, se com algumas dicas elas já estão conseguindo emagrecer, imagina seguindo o meu método. O método que eu já testei com milhares de mulheres, que inclusive têm uma vida ocupada, e você vai saber exatamente o que fazer. Bom, o que acontece, e assim, eu vou ser bem sincera com vocês, que nem todas as mulheres trabalham fora, ou nem todas as mulheres trabalham, mas isso não significa que elas não tenham uma vida agitada, cheia de tarefas e ocupada, tá? Porque, gente, se tem uma coisa que dá bastante trabalho, que enche o nosso dia de tarefas, de obrigações, é ser dona de casa. Concordam comigo? Vão colocando aí nos comentários que eu vou olhar todos eles ao final dessa aula. E por quê? O que acontece? Uma vida agitada, ela pode acontecer em pessoas que trabalham fora, em pessoas que trabalham em casa e também em pessoas que não trabalham. Imagina aqui comigo, quais são as tarefas de casa? São milhares as tarefas de casa. Então, uma mulher dona de casa, ela tem que lavar, passar, cozinhar, estender, recolher roupa, tem que guardar roupa, tem que limpar, tem que higienizar, cozinha, fazer comida, tem que fazer marmita muitas vezes para o esposo ou para os filhos que trabalham fora. Ela tem que limpar banheiro, tem que arrumar os quartos, tem que organizar o guarda-roupa.
Gente, é muita coisa. É serviço que não tem fim. E além dessas questões, se essa mulher que é dona de casa tem todas essas tarefas de casa para executar, ou mesmo que você não trabalhe, é fácil ter uma vida agitada, ocupada. E sabe uma coisa que eu preciso dizer para vocês? É que a grande verdade é que as mulheres, culturalmente, tá? Culturalmente, as mulheres, elas não foram ensinadas, educadas a cuidar de si mesma. Elas foram ensinadas culturalmente, né, socialmente, a cuidar da casa, 100% da casa, dos familiares, esposo e filhos. Faz sentido? Faz sentido? Quem tá aqui comigo no YouTube? Faz sentido? Eu vou ver primeiro quem tá aqui no YouTube, depois eu vejo quem tá no Instagram. E aí, o que que acontece? Eu descobri, né, com a maternidade, que se eu não estiver bem, eu não vou cuidar bem da minha família, da minha casa, da minha filha, do meu esposo. Faz sentido? Se você não consegue cuidar bem de você, e isso a psicologia reforça, tá? Se você não consegue cuidar bem de você, como você vai cuidar da sua família, dos seus filhos? Olha lá, olha o comentário aqui, ó. Vivemos em prol dos outros. Vivemos em prol dos outros, é isso mesmo. Em todos os ambientes, a gente vive em prol das outras pessoas. E as mulheres que eu recebo aqui no consultório, e eu tô olhando aqui para onde essas mulheres geralmente ficam sentadas, né? E aqui tem um espacinho, aqui do lado tem outro espacinho. Aqui elas ficam à vontade. E o que acontece é que muitas vezes eu vejo essas mulheres se dedicando a fazerem o melhor para que o outro, a outra pessoa, se sinta confortável, se sinta querida, amada. E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo tudo isso aqui. Eu vou chegar lá, eu vou chegar na conclusão, mas guarda essas informações. E aí, para muitas mulheres, quando chega ali na fase da vida, né, da maternidade, quando essas mulheres chegam na fase assim da maternidade, elas começam a se dedicar 100% apenas para o outro. Não que isso seja errado, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Mas ela se dedica muito, 100% para o filho que acabou de nascer, ela se dedica 100% para o marido que não consegue ali, ó, lidar com todas as situações que estão acontecendo como que eu posso dizer? Porque muda a rotina, né, da casa como um todo, muda a rotina, e aí o esposo fica perdido, não sabe como lidar, o que fazer, e a esposa tá ali a todo momento, ali, se dedicando 100% ao filho, ao marido, à casa, certo? É um desafio que essa mulher, ela é imposta, certo? A viver esse desafio, porque a sociedade ensinou para ela que ela precisa, que ela é o alicerce e a estrutura da casa e da família, e ela precisa dar conta de tudo, tá? Tá bom? Então eu tô falando aqui nessa live para você que é mãe, independente se trabalha ou não. Eu tô falando com você que vive em prol dos outros. Às vezes, você que trabalha vive em prol do pessoal do seu serviço e se esquece de você, tá? E isso é difícil, porque olha só, desanima, porque você não vê uma rede de apoio para cuidar de si mesma. E aí o que acontece? Você só engorda. Que aí entre uma tarefa e outra de casa, você senta no sofá e ali você tá tão angustiada e desanimada que você recebeu, sei lá, uma caixa de bombom, ou você foi lá e comprou uma caixa de bombom. Você senta, enquanto não vê o fim da caixa de bombom, você não sossega, não para de comer. Isso é o quê? É o que a gente estava falando ontem, de comer as nossas emoções. Isso é comer as nossas emoções, tá? Então, eu quero que você aprenda como eu aprendi, né? Eu cheguei a um estágio em que toda a minha rotina do dia a dia mudou, porque a minha neném nasceu,
E eu me vi com aquele instinto, né? Porque também é instintivo, de cuidar 100% da casa, da neném, do esposo, da família. E me deixei de lado. Até que chegou um ponto que eu ouvi na internet, buscando ali ajuda e entender tudo o que estava acontecendo, eu vi uma frase: você não consegue ser uma boa mãe, uma boa esposa, cuidar bem da sua família, se você não cuidar primeiro de você. E para algumas pessoas isso pode soar egoísta, mas não é. Não é. Porque se você está bem, feliz, sabe, contente com tudo que você está conquistando, com o seu resultado no emagrecimento, você lida bem com as suas roupas, com a sua imagem em frente ao espelho, só assim vai ser possível ser boa o bastante para as pessoas ao seu redor, no seu ambiente de convívio, tá certo? E aí, nessa questão de vida agitada, de dona de casa, que trabalha ou não, mas que tem várias tarefas para executar, existe 3 coisas que você precisa fazer para conseguir emagrecer, para conseguir chegar ali no processo de emagrecimento. Existem 3 coisas que são importantes, tá? Que precisam acontecer, na verdade, no seu corpo para você conseguir emagrecer. E o primeiro ponto que é primordial que aconteça ali no seu metabolismo é o déficit calórico, certo? E esse déficit calórico, ele vai ser promovido. Esse déficit calórico vai ser promovido com a junção dessas 3 coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Para promover o seu déficit calórico. E eu ainda, na sequência, eu vou te falar como que isso acontece na prática. Na prática, eu vou te dar um exemplo disso, tá bom? Bom, basicamente, para promover o déficit calórico, a gente precisa de uma baixa ingestão de calorias e nós precisamos fazer o corpo trabalhar mais, gastar mais calorias. Então, eu preciso que você coma menos, mas que você se exercite, se movimente mais, tá? Para a gente promover assim o déficit calórico. Só que aqui, gente, eu não tô dizendo que você vai ficar sem comer. Presta atenção, porque as mulheres chegam aqui no consultório para mim ou numa consulta online e aí elas chegam fazendo o que não pode ser feito, que é deixando de comer. Ah, eu não como. Ah, eu acabo não comendo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente assim. Ah, eu não como. Eu até sinto fome. Teve um momento da consulta que ela falou para mim: sabe, Camila, que fome eu sinto? As pessoas me perguntam, mas você não sente fome? Eu sinto fome. Eu sinto fome. Ah, mas já me acostumei. Ah, deixa passar. E aí? Como que tá o seu metabolismo? Por que você não consegue mais tanto resultado? Então, por que você subiu na balança, já que você está passando fome e que na internet as pessoas idealizam que precisam passar fome para emagrecer? Por que você subiu na balança e aumentou 3 quilos? O que está acontecendo? Será de verdade que a gente precisa passar fome para emagrecer? Você vai entender aqui nesse vídeo, tá? Essas questões. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu gosto muito, tá? Um exemplo de pacientes que vêm no consultório. São tantos pacientes, né, gente? Mas eu vou falar da Ana Beatriz. A Ana Beatriz, ela é uma auxiliar, ela trabalha como auxiliar de limpeza em escritório, tá? E ela, gente, ela anda o tempo inteiro. Ela começa a trabalhar às 8 horas da manhã, finaliza o expediente às 17 horas da tarde e ela se movimenta das 8 às 17. Ela se movimenta bastante, comparado com uma outra pessoa que talvez trabalhe sentada. E aí eu vou trazer o exemplo dela para quem fica em casa, para quem cuida de casa. Se você se movimenta o dia inteiro, das 8 às 17, você é como a Ana Beatriz. Agora, se você fica a maior parte do tempo sentada, sem se movimentar, sem se exercitar, sem fazer as tarefas de casa, aí você é o contrário da Ana Beatriz, tá certo? Beleza? E aí, o que acontece?
A Ana Beatriz, então, ela trabalha sem parar das 8 às 17. E ela percebeu que ela, em um dia, conseguiu perder 500 gramas. Só que aí, no fim do expediente, ela foi para casa, chegou em casa, bateu um pratão, comeu um pratão cheio de carboidrato. Agora fica a pergunta: você acha que no final desse dia ela emagreceu ou engordou? Outra questão, vamos supor que você é a Ana Beatriz, mas é a Ana Beatriz que não trabalha fora, que cuida das tarefas de casa. E aí, você, se movimentou das 8 às 17, fez as tarefas de casa, deu aquela faxina. Não é assim que de vez em quando a gente tem que fazer aquela faxina? Só que depois, finalizou a faxina, você ficou com aquele sentimento de eu mereço, eu mereço, eu mereço. Aí você pegou aquela caixa de bombom, sentou no sofá, colocou o dorama para assistir. E aí você ia assistindo e só abria aqui, Foi comendo, foi comendo. É a mesma coisa, só muda que a Ana Beatriz, auxiliar de limpeza, ela sentou e fez um pratão, tá? E você, no final do seu expediente, da sua faxina, você sentou com uma caixa de bombom. E aí, por ter se movimentado o dia todo, você acha que a Ana Beatriz engordou ou emagreceu? Ah, eu acho que emagreceu. Andou o dia todo, né? Aqui o comentário. Emagreceu, engordou. Engordou. Vocês sabem que a Ana Beatriz, o que eu não falei, eu vou falar agora. A Ana Beatriz, ela pode ter passado por várias situações emocionais ao longo do dia dela, tá? Nas duas situações que eu citei para vocês. E aí ela pode ter passado por várias situações emocionais no dia a dia dela e talvez ela não tenha tido nem fome para bater um pratão de comida, né? Mas a quantidade de gasto energético dela, a movimentação dela no dia a dia, não foi grande o suficiente para se sobressair a quantidade de calorias que ela consumiu ao chegar em casa. Com isso, sabe o que aconteceu com a dona Beatriz? Ana Beatriz? Ela engordou. Ela engordou. Porque não foi efetivo o déficit calórico. A mesma coisa se essa Ana Beatriz, dona de casa, pegou a caixa de bombom e comeu tudo. O que eu quero contar aqui para vocês? Com esse exemplo, com essa história que acontece com muitas mulheres, mundo afora. Mundo afora. O que eu quero que você extraia dessa história, desse exemplo que eu trouxe para você? É que muitas vezes, quando a gente não cuida do nosso emocional, a gente atrapalha o nosso déficit calórico. A gente atrapalha. E aí, a gente começa a desenvolver o quê? A ansiedade. E aí a gente libera um gatilho mental, tá? Porque assim, eu tô falando disso porque eu tenho uma visão multidisciplinar com o tratamento das minhas pacientes. Tudo que está em volta do objetivo que é o emagrecimento, tudo que está em volta eu abordo no método, tá? Tudo está dentro do método. Faz parte para que você tenha o resultado de eliminar até 30 quilos em apenas 45 dias, certo? Tudo está interligado. E aí, ela não conseguiu promover o déficit calórico. Ela não conseguiu promover o déficit calórico. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Ela vai repetir isso no outro dia. E no outro dia também. E no outro dia. E se tiver um dia da semana que o serviço dela ou as tarefas de casa tiver mais tranquila, ela vai comer igual ou mais. Igual ou mais. Aqui, ó. É mesmo. Ó, eu fico em casa, olha esse comentário aqui. Eu fico em casa e eu faço todas as tarefas de casa, mas realmente vem aquele sentimento, olha isso, aquele sentimento de recompensa que eu mereço e eu como tudo que vem pela frente, principalmente doce, tá escrito aqui. Principalmente doce. E o que acontece, gente? Com açúcar. O açúcar, olha só, olha que live, gente, que live rica em informação.
Quando a gente aumenta a nossa ingestão de açúcar, principalmente carboidratos refinados e açúcar, não que eles sejam os vilões, tá? Os nossos inimigos, não é isso. Mas quando a gente aumenta, come mais do que o normal, o nosso tecido adiposo vai armazenar mais gordura e queimar menos gordura. E com isso, o que acontece? O ganho de peso, o ganho de gordura, a inflamação do seu metabolismo, aí começa uma cascata de sinais e sintomas que só vai piorando a situação. Só vai piorando até afetar a sua autoestima e você não sair mais de casa, porque muitas mulheres chegam aqui no meu consultório me falando, doutora Camila, eu não aguento mais. Foi um milagre eu sair de casa para vir aqui no seu consultório, porque eu não aguento mais ficar em casa. Eu tenho vergonha de sair de casa. É esse o relato que eu recebo das mulheres. Se você é uma dessa mulher, saiba que existe um método que já foi comprovado que vai te ajudar a sair dessa situação, tá? Independente do que você faça no seu dia a dia, independente se você tem que passar o dia todo fora de casa, se você tem as tarefas de casa, do lar, todas, dependendo de você para ser feita. A mensagem que eu quero que você receba com esse vídeo começa a cuidar de você. E você vai ver quão vai aumentar o seu potencial de cuidar das outras pessoas. E com isso vai ser cada dia mais satisfatório, tá certo? Mais um comentário aqui. Meu caso é que faço dieta e quando perco algum quilo, o êxtase de alegria é tão alto. Olha isso, gente. O êxtase de alegria é tão alto que eu como de felicidade. Eu como de felicidade. E depois o peso sobe por frustração. E aí vira uma constância, né? É um gatilho mental que você desenvolveu. Você desenvolveu um gatilho mental de que a sua recompensa por ter perdido peso é comendo. E não é assim. Talvez você esteja fazendo isso por muita restrição, tá? E no meu método, gente, por incrível que pareça, pode parecer incrível para você, mas é uma verdade. Então é algo que eu já tô acostumada, tá? Eu já tô acostumada. E as minhas pacientes já estão acostumadas. Ontem eu falei da Thalita, inclusive ela até comentou lá na live que ficou gravada. Ela comentou lá. Eu dei uma olhadinha antes de entrar na aula aqui com vocês. E não consegui responder ela. Mas as minhas pacientes, elas emagrecem. Elas têm excelentes resultados. Gente, até 30 quilos. Até 30 quilos elas conseguem eliminar. E comendo. Sem grandes restrições. Porque a grande restrição, uma restrição severa, vai fazer isso daqui, ó. Isso aqui que tá no comentário. Se você emagrece, só que você ficou sem comer, e aí a sua recompensa é comer, só que você descontrola, come, se culpa, se frustra e vê que o peso aumenta. Acontece por aí também? Porque é algo assim que acontece com todo mundo no processo de emagrecimento, né? Acontece com todo mundo. Mas a partir de hoje, isso não vai mais acontecer com você. Isso não vai mais acontecer com você porque existe um jeito de combater tudo isso. E mesmo que você tenha uma vida muito ocupada, trabalhando ou não fora de casa, tendo um serviço ou não, isso não significa que você tem uma vida menos agitada, menos ocupada, tá? Aqui eu vou te ensinar o passo a passo do que você precisa fazer para ter um bom resultado, para usar essa agitação no dia a dia ou as várias ocupações, a vida ocupada que você tem a seu favor no processo de emagrecimento, tá? A primeira coisa que a gente tem aqui, o primeiro ponto-chave que a gente tem aqui é parar de pensar nas recompensas. Não é porque eu mereço que eu posso, tá?
Esse é o primeiro ponto. Não é porque eu mereço que eu posso tudo, mas é porque eu mereço que eu posso um pouco. Faz sentido isso para você? Eu mereço, ok, porque tá tudo bem você merecer. Só que é porque eu mereço que eu posso tudo? Não, não mesmo. Eu mereço, mas eu tenho um objetivo que é eliminar até 30 quilos em 45 dias, porque o método que a Camila me disse, ele vai me entregar isso. Então eu vou fazer aqui o que a Camila tá falando. Vou fazer a minha parte aqui. Então eu mereço? Sim, eu mereço. Mas eu mereço tudo? Não, eu mereço. Então eu vou pegar 3 bombons aqui, vou guardar o restante para um outro momento. Então, esse prato que a Ana Beatriz comeu quando chegou do expediente, calma, não vou comer um prato todo, um prato de pedreiro. Não, calma aí, deixa eu colocar aqui, como que eu vou fazer? Isso é um método, tá? É isso. Isso é ter um método. Eu mereço, mas eu não mereço tudo. Eu mereço um pouco. Porque a cada vez você vai merecendo um pouco. Faz muito sentido. Olha só aqui que legal. Faz muito sentido. Que bom que isso está fazendo sentido para você. Eu fico muito feliz que você esteja ouvindo e que tudo isso esteja fazendo sentido aqui na sua cabecinha. Porque a partir desse momento, você não vai mais sofrer no processo de emagrecimento. Você passa por esse ciclo de frustração de eu mereço porque você não tem conhecimento. Porque você não é nem culpa sua, tá? Isso não é nem culpa sua. Mas você, o que acontece é que você não tem quem te apoie, quem te ajude, quem abra os seus olhos. Tá certo? Então você vai usar agora eu e a minha equipe para fazer essa função para você, para te abrir os olhos, para te motivar, para te incentivar. Combinado? Porque eu estou comprometida com isso. Eu pego 50% da responsabilidade do seu resultado. E eu te mostro o que exatamente você precisa fazer, independente se você tem ou não uma vida agitada, ocupada, se trabalha ou não fora. O conteúdo que eu vou te ensinar passo a passo é para você que quer emagrecer, que tem crenças que te limitam, que acredita em qualquer coisa que falam na internet, né? E que já pensou e já deu a seguinte desculpa. Eu tenho uma vida agitada, não consigo emagrecer por causa disso. Nossa, eu sou muito ocupada. A casa, as tarefas de casa me consomem, eu sou muito ocupada. E é por isso que eu não consigo emagrecer. Hoje eu te falo, isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é uma crença limitante que você vai se libertar dela hoje, tá? Com esse passo a passo aqui. Por quê? Uma vida agitada, ser uma pessoa ocupada, tem as suas vantagens no processo de emagrecimento. E hoje eu vou te falar o porquê você tem as suas vantagens. Você ainda não sabe, mas no final dessa live você vai saber. No final desse vídeo você vai saber. Faz sentido, é verdade. Eu sou assim. Olha só, já dei o exemplo então, e aí vocês entenderam por que a Ana Beatriz ela engordou, né? Em 2 contextos de vida totalmente diferentes, tá? E aí, eu preciso falar agora, já falei também do controle emocional que a gente precisa ter, do sistema de recompensa, que a gente precisa ter uma maior consciência sobre esse sistema de recompensa, tá? E aí, eu vou falar agora que 3 coisas, olha só, 3 coisas que vão com certeza te ajudar a engordar e te atrapalhar completamente no processo de emagrecimento. Primeira coisa, comer doces enquanto você está ocupada, enquanto você está trabalhando, enquanto você está resolvendo alguma coisa. Comer, beliscar doces, principalmente, né? Por quê? A maioria das vezes, quando a gente tem uma vida agitada ou muito ocupada, a gente quer um alívio, um alívio. Você se identifica? Deixa nos comentários, tá? A gente quer sentir um alívio e o alívio, ele vem através do consumo de doce, tá bom? E aí você vai, enquanto você tá ali, ó, limpando a casa, fazendo a faxina, você esquece de comer.
Você esquece de comer, esquece que tem fome, mas vai beliscando. Doce, principalmente. Você vai ali beliscando, beliscando. E isso, com certeza, te atrapalha. É a mesma coisa que dar tchau pro seu processo de emagrecimento. Falar assim, tchau, eu te abandono, vai embora, não quero mais emagrecer. Entendeu? Entendeu isso aqui? É profundo, mas é para você começar a refletir nas suas atitudes. O que você está fazendo? O que você está fazendo para emagrecer, tá? Isso vai te atrapalhar. Isso vai com certeza atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Outra coisa também é, enquanto você está nessa vida ocupada, agitada, de um mundaréu de tarefas para executar, para dar conta, né? Muitas coisas para dar conta. Muitas vezes, o que acontece? Você esquece de beber água. E você vê que eu falo bastante, mas eu tô sempre com a garrafinha de água do meu lado. Eu tô sempre com a garrafinha de água do meu lado. Para quê? Porque eu olho para ela e eu falo, caraca, tenho que tomar água. Eu tomo água. Minha vida não é diferente da sua. Quem me acompanhou nos stories hoje, eu estava assistindo uma palestra, estava lá num lugar, pensei que eu ia conseguir iniciar a live lá, não ia conseguir. Eu vi que eu não ia conseguir, já tive que me deslocar rapidamente. E é assim. Antes da live, eu aqui, ó, o que eu tava comendo? Mexerica, porque eu me planejei, tá? E uma das coisas que atrapalha o seu processo de emagrecimento é não bater a sua ingestão de água. Você precisa bater a sua ingestão de água. Isso aqui não vai ajudar só a eliminar gordura, porque se vocês não sabem, a gordura ela vai ser eliminada no nosso xixi e também no nosso suor. Para a gente suar, a gente precisa fazer o quê? Atividade física ou algum tipo de atividade que seja tarefa de casa. Pega uma casa para limpar, faz uma faxina para você ver se não soa. Você soa muito, tá? Então você precisa suar, que ali você vai conseguir eliminar a gordura, e você precisa tomar água, porque você precisa ir no banheiro fazer xixi para eliminar essa gordura. Então, não se importar com o quanto de água você está consumindo, vai totalmente contra o seu processo de emagrecimento, tá certo? Terceira coisa, e não menos importante, não ter um plano alimentar, principalmente com o que você precisa comer depois de um dia agitado, corrido, muito ocupado. Se você não tem um plano alimentar, você não tem uma direção. Você não tem uma direção, você fica perdida. E estar perdida é estar fadada a errar e a não emagrecer. Essa é a grande verdade. Eu sei que muitas vezes, talvez hoje, talvez hoje, agora, nesse exato momento que você está me ouvindo dizer essas palavras, você não esteja preparada para digerir essa informação. Mas um dia, lá na frente, ainda essa semana, você vai ver que vai fazer total sentido. Você vai se lembrar dessas palavras que eu estou dizendo aqui para você. E aí, se você não tem um plano alimentar, você faz como a Ana Beatriz. Você chega em casa, você bate um pratão de pedreiro, sabe? Aquele prato assim que pedreiro tem muita fome, né? É um trabalho muito braçal. Então tem muita fome, certo? E aí, se você não tem um plano alimentar, você não sabe o que fazer, você não sabe o que comer. Você não sabe quantos bombons você pode consumir. E isso é estar fadada ao fracasso. E não está ajustada, alinhada ao seu objetivo de emagrecimento. Então, não faça isso, tá? Agora, eu preciso te dizer. Deixa eu ver, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei 3 ações. Eu coloquei para você. E olha, essa live vai ficar gravada, tá? Essa live vai ficar gravada e você pode revisitar ela nas últimas 24 horas, nas próximas 24 horas, para você anotar esse passo a passo aqui. Porque agora eu vou te entregar o passo a passo que você que tem uma vida super ocupada, uma vida super agitada, precisa fazer, que vai te ajudar, que essa vida, esse dia agitado, ocupado, vai te ajudar a emagrecer, a eliminar até 30 quilos em apenas 45 dias. Faz, confia que quando você tiver resultado,
eu tenho certeza que você vai voltar aqui nas minhas redes sociais para me contar. E a gente vai comemorar juntas. Tá certo? Olha só, primeira coisa que vai te ajudar a emagrecer, mesmo tendo uma vida agitada, corrida, certo? A primeira coisa é reduzir a sua ingestão de doces. Bom, já que é um mecanismo natural do nosso corpo, que quem tem uma vida agitada quer se sentir mais aliviada, mais tranquila, e aí vem a vontade de comer doce, a primeira coisa que você precisa fazer é reduzir essa ingestão de doce. Ah, Camila, mas como que eu vou fazer isso? Poxa vida, eu recebo, eu ganho de presente, ou eu não consigo não passar no mercado e não comprar um docinho. O que você vai fazer? Você vai deixar, olha só, dica de ouro, você vai dificultar o acesso a esse doce, tá certo? E isso vai te ajudar a reduzir o seu consumo de doce. Beleza? Combinado? Bom, isso com certeza vai promover um déficit calórico, tá? Porque se você ali, naquele momento que você, vamos supor, aqui no exemplo da Ana Beatriz, a Ana Beatriz chegou em casa, bateu um pratão. Vamos colocar que naquele pratão tinha o quê? Umas 800 calorias. E na caixa de bombom tinha 1.200 calorias. Se você reduzir pela metade os doces que você come ao longo do dia, vai beliscando, deixa ali próximo de você e vai comendo uma bolacha recheada, uma wafer, um cookies, um sorvete, uma bala e vai comendo tudo isso ao longo do dia. Se você reduz a sua ingestão de doce, você já está reduzindo sua ingestão calórica. E aí você começa a promover um déficit calórico. Tá certo? Então, isso é primordial. Anotou? Anotou? Beleza. Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo é fazer atividade física, mesmo que seja 20 minutos na sua casa. Não precisa sair de casa para praticar atividade física. E por incrível que pareça, eu tenho pacientes que eu falo: olha, faz polichinelo, vai lá, busca lá no YouTube ou no Instagram, vai lá no Instagram, digita lá atividade física em casa, exercício em casa. Gente, é exercício de 20 minutos. Vai transformar o seu corpo, vai te ajudar a reduzir medidas. Inclusive, ontem, falando com a Thalita, eu lembro muito dela, porque a jornada dela me marca muito, sabe? Acredita, já reduzi mais de 10 centímetros. Olha isso. Você precisa promover o déficit calórico para ter esse e vários outros resultados no seu processo de emagrecimento. E fazer atividade física é primordial. Se você é igual a Ana Beatriz, que se movimenta muito no seu trabalho, ok, maravilhoso isso para o seu processo de emagrecimento. Se você tem como no seu dia a dia optar por subir e descer escada mais vezes ao longo do dia, ótimo. Se você consegue optar por usar menos o carro e ir até o supermercado mais próximo a pé, ótimo. Você já está aumentando o seu gasto calórico. Olha que dica maravilhosa que eu estou te dando aqui. E isso não é nem a pontinha de tudo que eu vou te entregar no desafio. Elimina 30 em 45 dias. Não é nem a pontinha do que eu vou te entregar lá. Lá a gente vai mudar aqui, ó, essa chave aqui, ó, para você de uma vez por todas começar e terminar, chegar até o fim do seu processo de emagrecimento. Chega de parar no meio do caminho nesse processo de emagrecimento. Chega de desculpas para você que tem uma vida agitada. Chega, tá certo? Última coisa que eu vou te falar que vai te ajudar a conseguir bons resultados, incríveis resultados, como a Thalita e muitas outras mulheres que na jornada do desafio Elimina 30 em apenas 45 dias, você vai ver essas mulheres, tá? Elas mandaram depoimentos justamente para você. Tem muitos depoimentos que eu vou te mostrar lá no desafio Elimina 30 em 45 dias. Eu quero que você faça sua inscrição nesse desafio para você ver quantas mulheres transformaram as suas vidas no emagrecimento. Não desistiram no caminho porque elas tinham apoio. Elas tinham apoio.
Elas têm até hoje esse apoio. E elas já chegaram lá, tá? Agora, o apoio que elas têm é para manter. Olha que incrível isso. Se você sonha em começar e em chegar no seu objetivo do processo de emagrecimento, o desafio Elimina 30 em 45 dias é para você. Ele é 100% online, 100% gratuito. E finalizando essa aula aqui, eu quero que você clique no link para se inscrever, tá? É gratuito. Você não tem desculpa para não participar, certo? Beleza? Vamos para o terceiro ponto, então? O terceiro ponto que uma vida agitada, super ocupada vai te ajudar é ter um plano alimentar. Se você tem um plano alimentar, e presta atenção aqui, tá? Porque não é só ter um plano alimentar, não é só. Você precisa ter um plano alimentar e além disso, esse plano alimentar ele tem uma função primordial. Que eu sempre falei isso. Desde o momento em que eu abri o meu primeiro consultório, né? Já fazem 8 anos que eu atuo como nutricionista. Desde o início, eu vi que isso faz total diferença. Não é só ter um plano alimentar, porque ter um plano alimentar qualquer pessoa pode ter. Hoje em dia você digita na internet plano alimentar para fazer déficit calórico, você tem lá o plano alimentar. Mas não é só isso, ele não vai te ajudar a emagrecer. Você precisa de um plano alimentar que se encaixe no seu dia a dia, na sua vida agitada, na sua vida ocupada, tá? Porque o plano alimentar, a função dele é te dar a direção. Uma vez que você sabe qual caminho percorrer, opa, peraí, tô nesse caminho e abriu 2 caminhos na minha frente. Por qual caminho eu vou seguir? Se você tem um plano alimentar, você sabe, não, eu vou pela direita, não, eu vou pela esquerda. Você sabe se você tem um plano alimentar. Porque ele se encaixa no seu dia a dia, ele se encaixa na sua rotina. Se você passa o dia todo fora de casa, o plano alimentar se encaixa nesse dia. E não é algo que foi engessado, ele foi criado para uma pessoa que fica o dia todo em casa, que tem que cozinhar em todas as refeições. Não, chega disso. Chega disso. O pessoal tá falando aqui, caraca, eu preciso disso, olha só. Olha o pessoal falando, eu preciso disso. Então você vai ter. Participa do desafio, elimina 30 em 45 dias que você vai ter isso. Mas você precisa participar do desafio, tá? A primeira fase. Eu preciso mudar esse mindset aqui, ó. Tem coisa lá que eu vou falar que vai destravar essa mentalidade. E você precisa passar por ele. É um processo. Faz parte do meu método. Do método que deu certo para muitas mulheres. Você vai ver, você vai assistir essas mulheres. E aí, esse plano alimentar, ele tem que se encaixar na sua vida e não você mudar a sua vida para se encaixar no plano alimentar. Mas não é só isso. Não é só ter um plano alimentar, não é só mudar a sua vida para se encaixar no plano alimentar, ou não é só ter um plano alimentar que se encaixe na sua vida, na sua rotina agitada, ocupada. Esse plano alimentar, ele precisa seguir um método. Porque sem um método, é impossível emagrecer. É impossível. Por que tem... Gente, por que 50% da população mundial está acima do peso ou com obesidade? Não tem um método. Eles não têm um método. E eu quero atingir menos de 1% dessa população. Que eu já testei. Já foi comprovado o método certo. Que não te faz passar fome. Mas que ele te dá, sim, o resultado de eliminar até 30 quilos em 45 dias. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como. Dentro do desafio, tá? Por isso que eu espero você no desafio. Então, esse plano alimentar, ele tem que estar inserido em um método, ele tem que estar desenhado para a sua vida, para a sua rotina. E ele tem que te entregar as facilidades que você precisa no seu dia a dia. Se você não consegue cozinhar o dia todo, esse plano alimentar ele tem que estar ajustado a isso. Porque ele tem que se ajustar à sua vida. E não você mudar a sua vida para seguir um plano alimentar. Tudo isso, eu vou falar mais sobre tudo isso dentro do desafio Elimina 30 em 45 dias. Para você se inscrever,
Basta clicar no link que está disponível para você lá nas minhas redes sociais. Fazer a sua inscrição é 100% gratuito, 100% online. Você vai ser direcionada a um grupo de WhatsApp, tá certo? Nesse grupo de WhatsApp, você vai receber atualizações de tudo que vai acontecer dentro do desafio. Dentro do desafio, a gente vai ter comunidade, a gente vai ter a minha equipe te auxiliando. Olha, gente, você vai ser e vai se sentir acolhida por uma equipe que está disposta a fazer você chegar lá. Você vai chegar, tá? Você só não vai chegar se realmente assim você falar, Camila, eu não quero seguir esse método. Não quero seguir esse método, aí você não vai chegar lá. Mas a gente vai estar vivenciando cada processo do seu emagrecimento juntos, tá certo? Então eu espero você lá no desafio. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo gravado, dessa aula ao vivo, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você gostou, se faz sentido, se agora você sabe realmente o caminho certo de que uma vida agitada, super ocupada, vai te proporcionar alguns pontos ali chaves para te ajudar no processo de emagrecimento, tá certo? Pessoal aqui do YouTube, beijo, foi muito bom estar com vocês. Vamos continuar mais uma semana de aquecimento com conteúdo bom, bacana, maravilhoso, que vai te ajudar a mudar aqui, ó, a chavinha, tá? E vamos desfazer de todas as crenças limitantes que colocaram na sua cabecinha. E vamos destravar o seu emagrecimento, tá certo?